Salve, salve família, bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, a aposta esportiva. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para mais uma análise dos jogos de hoje, quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Bom, só que antes de iniciar com o primeiro palpite de futebol, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos iniciar pela UEFA Champions League, qualificação da Europa, o jogo do Trabzonspor vs FC Copenhague, que tem início às 16 horas. O primeiro confronto entre essas equipes deu Copenhague por um placar de 1-0, ou seja, a equipe do Trabzonspor, se quiser avançar para a próxima fase, tem que vencer com um ou dois gols de vantagem. Se vencer com apenas um gol de vantagem, a decisão vai para as penalidades se o resultado persistir também na prorrogação. Bom, nos últimos 5 jogos do Trabzonspor, ele vinha de 3 vitórias consecutivas e agora engrenou uma sequência de 2 derrotas consecutivas. Perdeu justamente para o Copenhague de 2-1 fora de casa, perdeu fora de casa também para a equipe do Antalyaspor, ou seja, vem de 2 derrotas consecutivas atuando fora dos seus domínios. Já a equipe do Copenhague nos últimos 5 jogos vem somando 2 derrotas e 3 vitórias. Engrenou uma sequência de 2 vitórias, venceu justamente o Trabzonspor e venceu a equipe do Lyngby pelo campeonato dinamarquês no último final de semana. O confronto direto mais persistente foi esse que o Copenhague venceu por um placar de 2-1. A média de gol dessas equipes por partida é 3 gols, ou seja, é um jogo muito equilibrado tecnicamente. A equipe do Trabzonspor sabe atuar em casa com o apoio da sua torcida. É certo que vem de 2 jogos sem saber o que é vitória, mas precisa do resultado. Apenas um gol aí a equipe do Copenhague tem à sua disposição em vantagem, mas ainda assim acredito que o Copenhague vai conseguir marcar gols nessa equipe do Trabzonspor. Bom, pagando uma odd de aproximadamente 1,25, vamos com a dica mais de 1,5 gols. E você que quer ser bem ousado, acredita em um jogo mais aberto, podemos também acreditar nesse jogo aí para ambas as equipes marcam, com a odd de aproximadamente 1,72. E um possível placar aí para essa partida seria o 2-1 casa. Bom, vamos agora para o jogo do Dinamo Zagreb versus a equipe do Bodo Glimt. Esse jogo também tem início às 16 horas. O primeiro confronto, o jogo de ida, foi 1-0 para a equipe do Bodo Glimt. E, em sequência geral, a equipe do Dinamo Zagreb vinha em uma invisibilidade gigantesca, foi quebrada diante do Bodo Glimt. Vem aí nos últimos 5 jogos de um empate, 3 vitórias e uma derrota, justamente para o Bodo Glimt. E a equipe do Bodo Glimt tem uma sequência aí de 7 vitórias e 2 empates, 9 jogos de invisibilidade, incluindo aí 5 goleadas e 2 delas gigantescas. Venceu a equipe do Oli por um placar de 7-0 e venceu a equipe do Linfield por um placar de 8-0. Ou equipe que gosta de fazer gols, essa equipe do Bodo Glimt. Bom, a equipe do Dinamo Zagreb não é uma equipe nada boa, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, é o mesmo retrospecto da equipe do Trabzonspor, que precisa vencer lá com 2 gols de vantagem. O Dinamo Zagreb tem total condições de reverter o resultado, onde atua em casa com facilidade, não perde em seus domínios há mais de 20 jogos. A última derrota foi ainda em 2021, no dia 5 de dezembro, perdeu para a equipe do Hajduk por um placar de 2-0. Ou seja, acredito em um jogo aberto. A equipe do Bodo Glimt, após levar o primeiro gol, vai querer sair para o jogo, senão vai perder a sua classificação que estaria em suas mãos. Bom, a princípio vamos com a dica casa com empate e também vejo com grande tendência um jogo para gols nessa partida, um jogo para ambas as equipes marcam e uma possível probabilidade dessa partida seria o 2-1 casa ou 3
2-1 casa. Vamos agora para o jogo do PSV versus Rangers, que tem início também às 4 da tarde, às 16 horas. Bom, a sequência da equipe do PSV é o seguinte: vem aí de 5 jogos, somando 3 empates e 2 vitórias. E a equipe do Rangers vem de 3 vitórias e 2 empates em 2-2. Empatou com o próprio PSV e empatou com a equipe do Hibernia. Ou seja, a equipe do PSV não teve jogo no último final de semana. Então, está um pouco mais preparado para esse duelo, que o primeiro foi empate em 2-2 e é duelo para dar empate esse jogo entre PSV versus Rangers. Cara, muito de empate nos últimos confrontos aí na casa do PSV. Um empate prevalece. Foi um jogaço o primeiro jogo, 2-2. Ambas as equipes têm ataques ofensivos, gosta de atuar no ataque a todo momento. O PSV vai jogar em casa com o apoio da sua torcida, mas nunca conseguiu vencer essa equipe do Rangers atuando em seus domínios. Por esse retrospecto, vejo um equilíbrio técnico para um empate ao intervalo e uma possível probabilidade de 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa do Brasil, o jogo entre Fluminense versus Corinthians, semifinal. O primeiro confronto aí desta semifinal. Bom, essas equipes são equipes tradicionais do futebol brasileiro que já se enfrentaram diversas as vezes. A equipe do Fluminense enfrentou o Corinthians totalmente reserva pelo Brasileiro Série A, deu o Fluminense por um placar de 4-0. Já na temporada passada, o Corinthians, totalmente titular, venceu o Fluminense atuando em casa e nesta mesma temporada o Fluminense ficou em um empate em 1-1 diante da equipe corintiana. Bom, a equipe do Fluminense tem uma sequência muito boa aí. Nos últimos 10 jogos, apenas uma derrota para o Internacional, de 3-0. E a equipe do Corinthians é uma equipe que nos últimos 10 jogos toma 5 derrotas, um empate e 4 vitórias. Nos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória diante do Atlético Goianiense. Enfrenta um Fluminense muito encaixado tecnicamente, uma equipe fortíssima, atuando em casa, com o apoio da sua torcida. Só para vocês terem uma ideia, essa equipe do Fluminense vem em uma sequência em casa de 7 vitórias e um empate diante do Fortaleza. A última vitória atuando em casa foi diante do Coritiba pelo Brasileiro Série A. E a equipe do Corinthians fora de casa não vem nada bem, vem de 3 derrotas e um empate e com isso causou a sua eliminação da Copa Libertadores diante do Fluminense. Para essa partida não vejo o Fluminense perdendo. Vamos com a dica casa com empate anula. O Fluminense tem que conseguir um bom resultado, no mínimo aí, para levar para a casa do Corinthians uma boa vantagem. Por esse retrospecto, vejo um bom jogo de placar aí para um 2-0 casa, como vocês podem visualizar neste momento. O 2-0 casa seria bem plausível. Vamos agora para o nosso último palpite de futebol, que é na outra semifinal entre São Paulo versus Flamengo. Bom, o último confronto mais recente entre São Paulo e Flamengo deu o Flamengo fora de casa por um placar de 2-0. Nos últimos 10 jogos, em geral, a equipe do São Paulo tem uma sequência de 4 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. E a equipe do Flamengo, nos últimos 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Então, o empate mais técnico que teve foi esse mais recente pelo Brasileiro Série A, diante do Palmeiras. Então, a equipe do São Paulo entrou em campo pelo Brasileiro e perdeu o clássico diante do Santos. Para essa partida, é um jogo bastante equilibrado, com leve favoritismo para a equipe do Flamengo. A equipe do São Paulo chega a essa vaga após ter empatado aí com o Campinense ainda. Chegou no empate com o Campinense na fase eliminatória, depois venceu o Manaus, depois venceu o Juventude pelo placar de 2-0 e seguiu. O Fluminense seguiu, eliminou o América Mineiro e a equipe do Flamengo chega a essa fase após eliminar o Atlético Paranaense. Bom, é um jogo plausível,
acredito no favoritismo do Flamengo. O que o Flamengo vem jogando não é brincadeira, vem jogando muito bem, juntamente com a equipe do Palmeiras. Então, são as melhores equipes do Brasil no momento é Flamengo, Palmeiras e coloca o Fluminense também lá, com uma série de invencibilidade. Para essa partida, acredito no fora com empate. Vamos com a dica fora com empate e uma possível probabilidade 2-0 fora. Bom, esse foi os nossos prognósticos para o canal Dicas do Apostador. Claro que irei deixar aquele velho bilhete pronto aqui para a tropa estar faturando uma grana extra. Bom, nosso provável bilhete pronto vai ser vitória da equipe do Flamengo com empate, vitória da equipe do Fluminense com empate anula e vamos estar deixando essa vitória da equipe do Dinamo Zagreb com empate. Então, uma boa tripla formada como bilhete pronto do canal Dicas do Apostador. Então é isso. Espero que tenha curtido. Nós nos reencontramos no próximo vídeo. E aí, valeu, apostador!